Olá, eu sou a Vanúbia. Vamos começar a leitura do livro Contentamento, de Nancy Wilson. Essa é a introdução. Imagine quão confortáveis seriam as nossas vidas se aprendêssemos a manter os ânimos ordenados em todas as circunstâncias. Tranquilas, sem perturbações, calmas, sem reações, sem irritações, dispostas, animadas, longe de conturbações com os dramas diários. Que grande benefício espiritual, emocional e físico obteríamos. No entanto, vivemos em um mundo onde é fácil e aceitável ficar estressadas pelas circunstâncias e eventualidades cotidianas. Nós até planejamos, criamos desculpas e acomodamos nossas vidas de acordo com o estresse. Afinal de contas, é a mãe da noiva, a esposa que recém casou, é a mãe de primeira viagem. Como poderíamos esperar algo diferente durante a semana de provas finais? Na primeira semana de um novo emprego? Quando as contas estão atrasadas ou quando o bebê ainda não veio? É engraçado pensar que tivemos de criar um termo, estressado, para descrever essa condição, decorrente de um coração desorganizado. Nós até usamos a expressão estar estressado como um pretexto para a raiva, indelicadeza, grosseria, ansiedade ou para fugir das nossas responsabilidades. Isso pode, inclusive, nos fazer doentes. Mas estar estressada não é um comportamento neutro. É uma manifestação pecaminosa de um coração inquieto e normalmente traz consigo uma série de outros pecados. Repetindo, estar estressado não é um comportamento neutro. É uma manifestação pecaminosa de um coração inquieto e normalmente traz consigo uma série de outros pecados. O contentamento mantém controle sobre o espírito e não permite que paixões desgovernadas e emoções desenfreadas gerem perturbação no momento exato em que a maior compostura se faz necessária. O contentamento tranquiliza o coração e o leva a agir e falar sabiamente, mesmo quando sob grande provocação. Na verdade, especialmente sob quando grande provocação. Simplesmente porque uma situação é estressante não significa que devemos nos estressar. Nossa vida diária é repleta de provocações. Deixaremos que tais coisas tenham poder sobre nós? Adoecemos, ficamos presas no trânsito, perdemos voos, alguém nos magoa, alguém é grosseiro ou rude conosco, esquecemos um compromisso, alguém se atrasa. Permitimos que tais acontecimentos conduzam nosso coração à raiva, à impaciência, ao aborrecimento ou à irritação? Se sim, então precisamos nos matricular em uma aula sobre contentamento. Nós costumamos pensar que o contentamento é algo que acontece conosco, ao invés de ser algo de que precisamos nos esforçar para aprender. Supomos que, se não somos naturalmente predispostas ao contentamento, não há problema em aceitarmos um temperamento impetuoso ou uma língua afiada. Criamos desculpas para os nossos comportamentos. Afinal de contas, dizemos a nós mesmas: nossos pais tiveram problemas em lidar com a raiva, e logo aceitamos o fato de que os teremos também. Assim, é mais fácil de prosseguirmos com os nossos impulsos naturais e de nos estressarmos por todo o drama da nossa vida. Mas isso não é verdade. Cada uma de nós pode aprender a se contentar e cada uma de nós deveria aprender a se contentar. É parte essencial da nossa vida cristã. Não se trata de uma opção. Isso demanda esforço. Precisaremos nos empenhar durante as aulas e estudar sobre o contentamento. Devemos prestar atenção. Caso contrário, não haverá muita esperança em adquirir contentamento. Podemos aprendê-lo, mas não sem esforço espiritual e mental. Mesmo o apóstolo Paulo disse que aprendeu a contentar-se, portanto, não há razão para supormos que podemos alcançá-lo sem algum aprendizado. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Filipenses 4, 11 a 13. Paulo não diz que nasceu naturalmente contente, pelo contrário. Deus lhe deu muitas oportunidades para que ele aprendesse a estar contente. Deveríamos ser encorajadas por isso, pois se Paulo, um grande homem da fé, teve de aprender a se contentar, logo não é motivo de vergonha confessar que nós também precisamos de algumas aulas. Aulas difíceis. Partilhamos do mesmo instrutor gracioso que o apóstolo Paulo teve. Nosso bom e misericordioso Deus nos deu a sua palavra, as suas promessas, o seu Espírito para nos ensinar. Estes são recursos tremendos que tornam o contentamento alcançável. Mas antes precisamos fazer a nossa matrícula. E devemos ser alunas dedicadas, estudando e aprendendo as lições com diligência. Em seu magnífico livro sobre contentamento, Jeremiah Bronx compara nosso progresso espiritual no aprendizado do contentamento com o estar matriculado em uma escola. Ele salienta que deveríamos progredir na escola do contentamento e não permanecer presas no jardim da infância espiritual, aprendendo o alfabeto pela milésima vez. Aprender é mais do que meramente recitar as escrituras, é aplicá-las, colocando-as em prática e apropriando-se delas. Desse modo, devemos ser capazes de praticar o contentamento, não apenas citar Filipenses 4,12. Como boas alunas, teremos de examinar o conteúdo e nos preparar para as avaliações que sabemos que virão. Devo alertá-la de que a maioria dessas avaliações são provas surpresa. Contudo, quando Deus nos dá um teste, Ele sempre permite que consultemos o nosso material. Pense nisso, Ele nunca nos abandona, mas permanece conosco em cada prova, nos concedendo todo o poder para passarmos. É certo que se passarmos em um teste, prosseguiremos para uma matéria mais difícil. Mas se falharmos, poderemos descansar, cientes de que teremos outra oportunidade de refazê-lo muito em breve. Pense nisso. Em nossa busca por contentamento, não há sentido em nos contrariarmos por causa ou por medo de uma prova. Cada teste surpresa é uma oportunidade de colocarmos em prática o que temos aprendido. Então, quando dominarmos a matéria, poderemos seguir em frente para o próximo nível de crescimento em Cristo. Para dar início a esse assunto sobre aprendizado do contentamento, sobre como nos contentarmos, precisamos de uma definição funcional. Vejo poucas definições de fato excelentes, mas creio que a da minha sogra Bessie vem à mente com mais facilidade e abarca todo o conteúdo em poucas palavras. Entre aspas, contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Repetindo, contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Voltemos à passagem de Filipenses por alguns instantes. Paulo diz que está satisfeito quando com fome, satisfeito quando em abundância, satisfeito quando em escassez e satisfeito quando tem tudo do que necessita. Ele diz que está satisfeito em todos os lugares e em todas as situações. Ele deixa claro que não há nada que ele julgue ser insatisfatório. Por quê? Porque ele entende que Deus o colocou em cada circunstância com um propósito. Ele sabe que em cada situação, não importa quão difícil seja esta, Deus está agindo em favor dele e não desfavoravelmente para Paulo. Essa compreensão nos ajuda a interpretarmos aquilo que acontece conosco quando algo projetado por nosso bom Pai. Ele que está nos fazendo crescer em Cristo. Dificuldades não são por acaso. Elas nos desenvolvem. E esse crescimento é mais rápido quando administramos as dificuldades com contentamento. O contentamento não é listado com o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, 23, mas estaria bem acompanhado ali. Contentamento é amoroso, alegre, pacífico, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, tem controle de si mesmo. Esse fruto não é algo de nós mesmos, mas é o Espírito Santo quem o produz. Da mesma forma, ele é a fonte de todo o nosso contentamento. A condição natural do homem certamente não é a de ter contentamento. Nós, criaturas, conseguimos encontrar muitos motivos para reclamar das mais variadas circunstâncias.
Até mesmo as melhores situações parecem deixar a desejar. Está muito calor ou muito frio, é muito baixo ou muito alto. A quantidade é muita ou a quantidade é pouca. Foi muito cedo ou muito tarde. Está muito molhado ou muito seco. Será que Paulo se satisfazia muito facilmente, com muita facilidade? Não. Ele aprendeu a ter controle sobre seu próprio espírito em cada uma das situações da sua vida. Ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas, exercendo a sua vontade soberana sobre todos os aspectos da vida. Por esse motivo é que Paulo estava satisfeito com tudo que Deus realiza. Mas como ele exerce controle do seu espírito de modo a concordar e a satisfazer com a vontade de Deus? Por que Paulo não fica estressado? Isso é o que eu espero tratar neste livro. De que forma nós, assim como Paulo, podemos ter corações contentes em todas as circunstâncias? Antes de prosseguirmos, façamos uma rápida pesquisa sobre algumas das dificuldades de Paulo, para vermos se ele realmente sabe do que ele está falando. Em que tipo de circunstâncias ele aprendeu a estar contente? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, 24 a 28. Este é o mesmo homem que diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Que coisa extraordinária! Como ele consegue? Aqui está a resposta. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sem Cristo não há contentamento, mas através de Cristo, por e com Ele, podemos realizar essa tarefa difícil. Matricular-se em uma aula sobre contentamento não é como matricular-se em uma aula de espanhol. Aprender a se contentar requer poder sobrenatural. O contentamento só é possível porque Cristo fortalece os seus a estarem contentes. Não há outro caminho. Contentamento não é tornar-se endurecido, não é ser indiferente ao que acontece, não é não se importando com nada, não é ser estoico, nem mesmo reprimir emoções ou engolir sapos. Contentamento é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo. Contentamento é a habilidade de permanecer satisfeita com a vontade de Deus em todas as circunstâncias, sejam elas fáceis ou sejam elas difíceis. Apesar de ser simples de entender, não é algo fácil de praticar. Eis a razão por que precisamos de lições para aprender tal habilidade. Além disso, necessitamos de um professor especialista, o qual certamente temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos no próximo áudio.